Olá, pessoal! Eu sou a professora Lu e hoje estou aqui para dar início ao nosso projeto Leituras, né? Durante o qual eu me proponho aqui a fazer diversas leituras com vocês de textos razoavelmente curtos, né? Normalmente contos ou crônicas, né? Para a gente poder ter um tempo interessante aqui no nosso canal, tá bom? Se você tiver alguma sugestão, manda para mim aí, a gente lê junto, tá legal? Mas antes de eu começar hoje o conto A Cartomante do Machado de Assis, produção, solta a vinheta. Pronto, pessoal, agora a gente vai começar aqui a ler o conto A Cartomante, tá? Do Machado de Assis. Espero que eu consiga auxiliá-los em relação, principalmente, à interpretação, ao processo interpretativo. Evidentemente, lembrem-se que a interpretação que eu vou fazer é uma interpretação dentro do tempo que a gente pode acreditar que seja mais viável da gente aproveitar aqui no nosso canal, tá? Então, antes eu vou compartilhar a tela para vocês acompanharem comigo aí o texto Machado de Assis, tá bom? Bom, a cartomante, sem dados teóricos nem nada, a intenção do projeto Leituras é realmente a gente partir do texto, né? A gente partir da leitura do texto. Então, vamos começar? Bom, vamos lá. Acompanha comigo aí a leitura do texto. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa vã filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Então, vamos partir aqui desse princípio, né? Reparem que o Machado, essa é uma característica típica do Machado de Assis, né? Sempre muita referência a Shakespeare. Tá bom? E aqui a gente tem já uma intertextualidade, né? Isso aqui, ó. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, né? Isso a gente tem lá no Shakespeare. Então, o Machado, o que ele está fazendo? Ele está recuperando um texto que já existe e colocando aqui no texto dele. Isso a gente chama de intertextualidade, tá bom? Agora, repara uma coisa interessante. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo. Então, aqui você já tem duas personagens, né? Então você tem a Rita, né, e você tem o Camilo. Então a Rita está conversando com o Camilo, tá certo? E ela está falando o quê para o Camilo? Olha, Camilo, há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Ela está dando explicação para ele de que há mistérios, né? Porque provavelmente ele não acredita nisso. Tá? A gente vai descobrir isso daqui a pouco, tá bom? Agora, note uma coisa interessante. Numa sexta-feira, né? E aí você vai ter essa referência, né, machadiana, a ideia, né, aqui do dia mais da semana, o dia mais esotérico, né, ou o dia mais sinistro, né, da semana, tá bom? E aí o que o Camilo faz? Ele ri dela, né, ele ri da explicação dela. Isso aqui te comprova o quê? Que ele não acredita, né, em que há realmente mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, tá bom? E ele ri dela também, principalmente por quê? Porque ela, no dia anterior, né, ela foi consultar o quê? Uma cartomante. Então, a cartomante remete ao quê? A essa ideia dos mistérios que há, né, e que a gente desconhece ou não acredita neles. Então, ele está rindo dessa ideia, né, da Rita, dela acreditar nos mistérios, e mais ainda, de acreditar em uma cartomante. Tá bom? Ria, ria, os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me, a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim, e então ela continuou a botar cartas, combinou-as, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Bom, vamos parar aqui, né? Mais um aspecto que é bem interessante, né? Olha só, ria, né? Os homens são assim. Então, repare que ela está partindo aqui, né, de uma
ideia generalizante dos homens, quer dizer, os homens não acreditam em misticismo, os homens não acreditam em mistérios, não acreditarão também em cartomantes, né? Ó, e mais ainda, não acreditam, é mais do que isso, né? Não acreditam em nada. Em nada, óbvio, né? Como o assunto aqui, eles estão conversando sobre uma consulta cartomante, não acreditam em nada que envolva os mistérios esotéricos, né? E aí, o que ela disse? Que a moça adivinhou o motivo da consulta. Repare, por que ela disse que ela adivinhou? Porque ela não disse nada, a moça botou as cartas e disse: a senhora gosta de uma pessoa. Mas isso é o óbvio, né, pessoal? Porque, na verdade, todo mundo gosta de alguém. Mais ou menos, né? Mas todo mundo gosta de alguém. E aí ela, sim, então pronto. Aí a cartomante já percebeu qual era o motivo da consulta, né? E aí ela combina as cartas e diz para ela o seguinte: olha, você tem medo de que ele te esqueça, mas isso não é verdade. Quer dizer, ele não vai te esquecer. Tá? Que era o que ela queria ouvir, né? E aí, olha só o que o Camilo diz. Errou, interrompeu Camilo, rindo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse, não ria de mim, não ria. Então, ela percebeu que realmente essa risada aqui de início, né, é uma risada em relação a ela, né, e às crenças, aos misticismos dela. Agora, aqui ele está sendo, obviamente, ele está zombando dela. Porque olha o que a cartomante disse. Ele não vai esquecê-la. Né? Então, o que ele colocou aqui? Errou, significa o quê? Eu vou te esquecer. Tá? Bom, continuando aqui a leitura. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Esses seus aqui, ó, cuidado que ele está ambíguo, né? Olha, os seus sustos pareciam de criança. Ficou meio ambíguo, porque você não sabe se os sustos são do Camilo ou se são da Rita. Pelo contexto, né? Pelo contexto, obviamente, esses seus aqui refere-se aos sustos da Rita, tá? E aí ele coloca assim pra gente, né? Então vamos lá. Volta um pouquinho, né? Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. O que ele quer dizer com isso? A melhor cartomante era ele mesmo. Se tiver algum receio, pergunta para mim, tá? Pergunte para mim. Ele está dizendo que, olha, eu vou te dizer a verdade, né? Supostamente. Depois que aprendeu-a, disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo e depois... E aí você tem aqui a presença de mais um personagem, que é o Vilela. Já já a gente vai descobrir quem é o Vilela, tá? Qual saber, tive muita cautela ao entrar na casa. Na casa, obviamente, da cartomante, né? Que alguém podia... O que o Camilo está dizendo para que alguém pode vê-la na cartomante, o próprio Vilela pode vê-la na cartomante, isso vai dar problema. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Camilo riu outra vez. Tu crês deveras nessas coisas? Perguntou-lhe. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência. Mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Bom, veja bem, a Rita vai transformar a frase extraída de Hamlet, né, do Shakespeare, em vulgar. Significa, ela vai transformar em algo mais simples, né, mais comum. Como é que ela faz isso? Que há, olha só, há, de novo, ó, mesma ideia, há muita coisa misteriosa e verdadeira nesse mundo. Então, há mistérios. Então, o que ela está dizendo é que há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Né? E aí ela diz, ó, a prova é que agora ela está tranquila. Ó, pessoal, eu peguei eu não vi isso, eu peguei um PDF, mas que é mais antigo, então tem o trema aqui, tá? A trema não existe mais, tá bom? Então, vamos lá. A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Então, ela ficou feliz com a leitura que a cartomante fez para ela. Né? Bom, e aí ele coloca assim para a gente, cuido, que ele ia falar, mas reprimiu-se, cuido. Repare que você tem isso aqui em primeira pessoa, não é? Então, quem é que cuida? Eu. E quem é esse eu aqui que está cuidando, né? Ou que está acreditando, né? É nesse sentido, acredito. Né? É justamente o narrador.
Então, repare que, nesse caso, a gente tem um narrador que não está participando da história, mas ele está acompanhando toda a história, né? Ele, como se ele tivesse... É um narrador em primeira pessoa, aqui por causa do cuido, mas ele está observando à distância, né, o que acontece entre a Rita, o Camilo e, daqui a pouco, o Vilela, tá bom? Então, vamos lá. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arranjar-lhe as ilusões, arrancar-lhe as ilusões. Então, o que o Camilo ia dizer para ela? Olha, ela não falou nada que seja, sabe, primordial, né? Ela não falou nada que não seja óbvio. Também ele, em criança, e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. Então, reparem, aqui isso vai ser importante para o fim do conto, né? Notem que o Camilo, quando criança, ele também foi o quê? Supersticioso. Tá? Mas quando ele completou 20 anos, a superstição desapareceu. Tá bom? No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida e logo depois em uma só negação total. Então, repare, né? Então, o Camilo, ó, um dia ele deixou cair toda essa vegetação parasita. Qual é a vegetação parasita? Como ele acabou de falar, né, essa aqui, né, vai nos remeter, evidentemente, okay, à ideia de superstição. Tudo bem? As crendices. Tá? E aí o que ele fez? Ficou só o tronco da religião. Mas o que ele fez depois? Ele recebeu da mãe ambos os ensinos. Quais são os dois ensinos que ele recebe da mãe? O primeiro são as crendices e o segundo, tá aqui, ó, são as religiões. Tudo bem? Envolveu-os na mesma dúvida. Então, o que ele fez? Ele juntou a crendice com a religião, ele junta isso aqui, e depois negou os dois. Tudo bem? Então, ele nega os dois. Tá? Camilo não acreditava em nada. Tá? Bom, ele não acredita nem em crendice e nem em religião. Por quê? Por que ele não acredita em nada? E aí ele vai explicar. Não poderia dizê-lo. Não possuía um só argumento. Então, Camilo não acredita em nada, mas não tem argumento para negar a crença. Né? Limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. E ele não formulava a incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Repara que aqui você tem, de novo, o narrador em primeira pessoa. Eu digo mal. E aí você tem aqui um aforismo. Um aforismo é uma verdade absoluta. Negar é ainda afirmar. Por que negar é ainda afirmar? Quando você nega alguma coisa, você está afirmando a sua negação. E aí, como o Camilo, ele não tem argumentos, ó, ele não tem, isso é importante, ó, ele não possui um só argumento. Quer dizer, não acredito porque não acredito. No ponto final. Ele não tem argumentação, né? Então, o que ele fez? Levantou os ombros e foi embora, né? Deixou a Rita lá quietinha. Separaram-se contentes, ele ainda mais que ela. Por que ele está mais do que ela? Porque ele sabe que se ela consultou a cartomante para saber se eles iam ficar juntos, se ele gostava dela, se eles iam se separar, né, significa que ela gosta dele. Então ele está com o ego inflado. Né? Rita estava certa de ser amada. Camilo não só o estava, mas via estremecer e arriscar-se por ele, correr às cartomantes, e por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. Eu acabei de falar. A casa do encontro era na antiga rua dos Barbonos, onde morava uma coprovinciana de Rita. Então, o que é essa casa aqui? Isso aqui é interessante. O que é a casa dos encontros? Né? É a casa onde ele e a Rita se encontram, né? Para dar uns beijinhos, né? E outras cositas mais, tá bom? É ali que a Rita se encontra amorosa e sexualmente com o Camilo, tá bom? Essa desceu pela Rua das Mangueiras em direção de Botafogo, onde residia. Então, a Rita foi para um lado, Camilo foi para o outro. Né? Camilo desceu pela Rua da Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. A casa da cartomante é por ali. Vilela, agora vem a história. Agora começa aqui a história. Agora a gente vai descobrir quem é o Vilela. Olha só, aqui estão os três. Vilela, Camilo e Rita. Tá? 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Vou começar a explicar. Né?
Os dois primeiros eram amigos de infância, então o Camilo e o Vilela são amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu. E Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe arranjou o emprego público. Muito bem. Olha só, Camilo preferiu não ser nada, ele é um parasita. Tudo bem? Então ele vai se tornar um funcionário público. Tá? No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogados. Então, Vilela casou com uma dama formosa. Essa dama formosa, ela é o quê? Tonta. Tudo bem? Você já sabe quem é a dama formosa, né? Você já sabe que a tonta aqui, obviamente, é a Rita. Tá certo? Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo receber. Tá? Então, os três acabam se tornando amigos agora. É o senhor? Exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. Não imagina como meu marido é seu amigo, falava sempre do senhor. Então, é aqui que o Camilo conhece a Rita. Tá? O marido, quem é o marido da Rita? É justamente o Vilela. Tá? Esse senhor é o Camilo. Tudo bem? Então, aqui é a primeira vez que o Camilo vê Rita, não conhece Rita. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eles são amigos. Eram amigos deveras, eles são muito amigos. Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Olha, Camilo confessou de si para si, quer dizer, ele falou com ele mesmo, né? Então, ele acabou de ver a Rita e ele fala assim, nossa, ela é bonita mesmo, né? Ela realmente é graciosa, não é? Realmente era graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos. Contava 30 anos, Vilela 29 e Camilo 26. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Olha assim, isso aqui é muito interessante, né? O Camilo é um ingênuo na vida moral, significa que ele não tem valores morais, tanto que ele vai ter um caso com a esposa do amigo dele, né? E prática. Tá? Essa ideia de que ele não tem experiência prática, a gente pode perceber que no parágrafo que a gente acabou de ler, né, no parágrafo anterior, ele conseguiu um emprego público, tá certo? Então, o que acontece? Ele é só um funcionário público por acomodação, né? Ele é um acomodado, ele não está afim de grande trabalho, né? Ele é um acomodado, na verdade. E consegue um emprego público, uma coisa interessante a gente perceber, porque a mãe arrumou esse emprego público para ele. E aí você tem o Machado de Assis falando de uma coisa que hoje em dia é muito comum ainda, que é a política do favorecimento. Tudo bem? Bom, vamos lá. Continuando aqui a nossa leitura, né? Faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. Né? Repare, isso é interessante. Ó. O Camilo não tem nem experiência, nem intuição. E ele não tem aquilo que a natureza dá para alguns, logo que nascem, que é a sabedoria. Tá? Então, nem pelo tempo ele se tornou um sábio, nem de nascença, né? Ele seria já um sábio. Tá? Bom, uniram-se os três. A convivência trouxe intimidade. Pouco depois morreu a mãe de Camilo. E nesse desastre que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Então, quando a mãe de Camilo morre, o Vilela e a Rita se tornam mais próximos ainda do Camilo. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração e ninguém o faria melhor. Olha as ironias do Machado de Assis, né? Rita tratou especialmente do coração, né? E ninguém o faria melhor. E, na verdade, o que está acontecendo aqui? Ela está começando a despertar nele o interesse amoroso. Bom, como daí chegaram ao amor, não soube ele nunca. Quer dizer, como ele se apaixonaram, ele não soube. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era a sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era uma mulher bonita. Era mulher e bonita. Ó, quase uma irmã. Né? Ela é quase uma irmã. Esse quase aqui inviabiliza a possibilidade de um incesto, né? Porque se ela fosse uma irmã, o amor que ele teria por ela seria de irmã, mas é quase.
né? Então, o que que faz? Esse amor de irmã abre espaço ao amor de quê? De mulher. Certo? Odor de femina, de fêmea, né? Que é aroma de mulher, cheiro de mulher. Eis o que ele aspirava nela e em volta dela, para incorporá-lo em si próprio. Né? Então, ele toma para si o cheiro dela. Tá? Esse odor aqui. Tá bom? Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez, e jogavam as outras. Ela mal, ele, para ser agradável, pouco menos mal. Até aí as coisas. Agora, a ação da pessoa. Os olhos teimosos de Rita, que procuravam muita vez os dele, que o consultavam antes de o fazer ao marido. As mãos frias, as atitudes insólitas. Então, eles começaram aqui a trocar os olhares, né? Aqueles olhares de apaixonados. Um dia, fazendo ele anos, o Camilo, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente e de Rita apenas um cartão com um vulgar cumprimento a lápis, e foi então que ele pôde ler no próprio coração. Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Palavras vulgares. Mas há vulgaridades sublimes, ou pelo menos deleitosas, quer dizer, prazerosas. A velha caleça da praça, que é a caleça é uma carruagem, né? Era carruagem de aluguel, tá? Em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada, fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Então, repare, né? Ele fez aniversário, ele ganhou uma bengala, né? A bengala, antigamente os meninos usavam bengala, né? Como um adorno, não por uma necessidade física. Ih, meu cromo tá ficando azul. Né? Mas não era uma necessidade física, né? Era simplesmente um enfeite, tá? E aí, o que ele coloca ali para a gente? Que quando eles se tornaram um pouco mais íntimos, né? Quando eles foram andar, né? Numa carruagem, né? Na caleça da praça, né? E ele compara, né? Que essa caleça, que é uma carruagem de aluguel, quer dizer, um meio de transporte bastante simples, não é? Vale o carro de Apolo, quer dizer, ali teve um valor muito maior, né? Apolo é uma referência ao deus, evidente, né? Então, aquele carrinho, aquela carruagem que era simples, agora se tornou um lugar muito valioso para os dois, tá bom? Assim é o homem. Assim são as coisas que o cercam, né? Então, pronto. Ele vai trair o melhor amigo. E ela vai trair o marido. Né? Camilo quis, sinceramente, fugir, mas já não pôde, estava apaixonado. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele. Envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Repara uma coisa interessante, aqui está comparando a Rita aqui, a ideia do pecado, né? A serpente do pecado. E aquela perspectiva bíblica, né? Teria sido Eva, teria dado o fruto proibido a Adão, por isso que Adão teria pecado, né? Então aqui, ó, ela está como uma serpente, né? E o que ela vai fazer? Ela vai colocar o veneno na boca dele. Tudo bem? O fruto que vai desencadear o pecado, né? O pecado aqui, no caso, é a traição, o adultério, né? Dela e a traição dele. Aliás, são duas traições, né? Ela porque é esposa, como eu já falei, ele que é amigo, né? Bom, ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura. Mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, escrúpulos. Né? Então, assim, ele ficou, meu Deus, eu vou trair meu amigo, eu vou ficar pegar a mulher dele e tal. Mas aí, ó, isso durou pouco. Né? Isso durou pouco. E aí, ó, adeus, escrúpulos. Dane-se os escrúpulos, eu vou pegar essa menina mesmo. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. E aí foram ambos estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades, quando estavam ausentes um do outro. A confiança e estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Então, reparem, adeus escrúpulo, né? E aí, o sapato, é mais um aforismo xadiano, né? O sapato se acomodou ao pé. Então, os dois, né, fizeram aquilo que acharam que era mais interessante para eles. Para a Rita era prazeroso ficar com o Camilo e para o Camilo era prazeroso ficar com a Rita. Então, eles simplesmente ignoraram qualquer tipo de sofrimento que eles poderiam estar desencadeando no Vilela.
né? E adeus escrúpulos, né? Foram aproveitar e se tornaram amantes, né? Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sabida de todos. Tá? Então, aqui, ó, a famosa carta anônima, que é o seguinte, meu amor, é difícil você fazer alguma coisa escondida. Né? Tem um ditado que diz, gato escondido, rabo de fora. Né? Alguém vai descobrir as bobagens que você faz, tá? Então, aqui é uma carta anônima, tá bom? E tá dizendo que a aventura, qual que é essa aventura? É o adultério, né? É o relacionamento amoroso do Camilo e da Rita. Era saber de todos. Camilo teve medo e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. O cara é esperto também, né? Então, assim, ele começou a não ir tanto à casa do Vilela. Este notou-lhe as ausências, tá? Este quem? Este aqui, ó, aqui atrás, o Vilela. Tá? Notou-lhe as ausências. Começou a rarear as visitas à casa de Vilela, né? Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Ele não está mentindo. Ele só não disse por quem era essa paixão. Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se e as visitas cessaram inteiramente. Então, o Camilo deixou de ir à casa do Vilela. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido para tornar menos dura a aleivosia do ato. Não, o que são obséquios aqui? Né? Os obséquios aqui são os favores. Então, qual foi o raciocínio do Camilo? Eu vou me afastar, se o cara não é tão legal comigo, e aí não vai me pesar tanto na consciência o que eu estou fazendo com ele. Tá? O que eu estou fazendo? Eu estou traindo. Então, assim, se ele, a aleivosia é traição, né? Então, assim, se eu me distanciar, tá? Uma técnica que algumas pessoas usam, né? Se eu me distanciar da pessoa, né? Eu não me sinto tão mal em ter traído a pessoa. No caso aqui, está traindo a confiança do Vilela. Né? E também não vou ficar com peso na consciência porque ele me fazia favor. Né? Bom, vamos continuar. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Você viu que a gente tem uma técnica aqui, que é a técnica do flashback. Tá? Porque o conto começa com a Rita já foi à cartomante. Então, ele começa da Rita já tendo ido à cartomante, depois ele vem contar pra gente como é que a Rita se envolveu com o Camilo, como é que o Camilo conheceu a Rita, fala da amizade do Camilo e do Vilela, tá? E aqui está explicando por isso ela foi à cartomante, porque como o Camilo escasseou as visitas na casa, a Rita foi checar lá, né? Será que ele está escasseando as visitas realmente, né? Porque está com medo, ou será que... ou para disfarçar, né? E o Vilela não descobrir nada, ou será que ele está se afastando da minha casa porque ele não quer mais nada comigo? Que é uma das primeiras coisas que as pessoas fazem, né? Quando você não quer mais nada com a pessoa, você começa a se afastar dela, não é? Bom, e aí ele coloca assim pra gente. Vimos, né, que a cartomante restituiu-lhe a confiança e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais 2 ou 3 cartas anônimas, tão apaixonadas, que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita, que, por outras palavras mal compostas, formulou este pensamento. A virtude é preguiça e avara, não gasta tempo nem papel. Só o interesse é ativo e pródigo. Né? Bom, pródigo, o que significa pródigo? Pródigo é abundante. Tá? Então, assim, por outras palavras mais simples, tá? O que a Rita fez? Né? Quando o Camilo falou para ela, já recebi 3 cartas anônimas, e são cartas anônimas apaixonadas. Tá? E qual é o raciocínio? Né? Não são cartas que estão advertindo o Camilo em relação ao seu comportamento, mas são cartas apaixonadas de alguma pretendente. Isso quem diz? É a Rita. Tudo bem? Opinião da Rita. Tá? Então, assim, alguém está apaixonada pelo Camilo, está despeitada, né? Então começou a escrever cartas anônimas. E olha o pensamento aqui. A virtude é preguiçosa e avara. Não gasta tempo nem papel, só o interesse é ativo e pródigo. Então, por que uma pessoa escreveria uma carta anônima para o Camilo?
Porque tem interesse nele. Porque se não tivesse interesse nele, não teria coisa nada nenhuma. O que isso tem a ver com a vida dele? Então, alguém tem interesse em prejudicar o Camilo, ou prejudicar o Vilela, ou prejudicar a Rita. Então, provavelmente, alguém está interessado no Camilo, segundo o pensamento da Rita. Tá? Bom, nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Temia que o anônimo fosse ter com Vilela e a catástrofe viria. Então, sem remédio. Rita concordou que era possível. Então, aqui ela já mudou de ideia. Ó. Você reparar, ó, realmente é meio perigoso. Né? Pode ser que alguém, né, vá lá no Vilela, conte tudo para ele, e o Vilela queira tirar satisfações. Não é? Uma reação normal do Vilela. Né? O Camilo se envolveu com uma mulher casada, não é? Uma mulher comprometida. Né? Então, quem se envolve com uma mulher comprometida sabe os riscos que corre. Não é? O Camilo está com medo. Bem, disse ela, eu levo os sobrescritos para comparar a letra com as das cartas que lá aparecem. Se alguma for igual, guardo-a e rasgo-a. Então, assim, ela vai pegar as cartas que o Camilo recebeu, vai olhar a letra, e se o Vilela receber alguma carta com uma letra parecida, ela já pega e rasga. Por quê? Porque aí é a mesma pessoa escrevendo para o Vilela, contando do romance da Rita com o Camilo. Tá bom? Nenhuma apareceu. Mas, daí a algum tempo, Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro, e sobre isso deliberaram. Então, Rita foi falar com quem? Né? Olha, o Vilela está sombrio, tá? O Vilela está falando pouco, tá? Ele está desconfiado. Então, o que a Rita fez? Foi falar para o outro. Quem é o outro? É o Camilo. Tá? Vai contar lá para o Camilo. A opinião dela é que Camilo devia tornar a casa dele, estatear o marido e pode ser até que lhe ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia. Aparecer depois de tantos meses era confirmar a suspeita ou denúncia. Mas valia acautelarem-se, sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram os meios de se corresponderem em caso de necessidade e separaram-se com lágrimas. Então, são assim, qual estratégia a gente vai usar para o teu marido não pegar a gente? Né? A gente vai se afastar. Vamos nos afastar um tempo, tá? Tanto eles se separam chorando, né? Eles estão apaixonados. Tá? Embora a ideia da Rita fosse a seguinte, a Rita falou assim, olha, volta lá em casa, visita o Vilela de novo. Ele fala, não, vou aparecer depois de tantos meses, ele vai desconfiar. Então é melhor nós dois nos afastarmos. E aí os dois vão se afastar. No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete de Vilela. Venha já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo. Na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório, porque em casa tudo indicava matéria especial e a letra fosse em realidade uma ilusão, figurou-se-lhe trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Então, repara, alguns detalhes, né, que o Camilo percebe no bilhete, né? Então, vem já. Primeiro, isso é uma ordem, né? Vem. Ok? Para onde? A nossa casa. A nossa de quem? Né? Do Vilela e da Rita. Tudo bem? Preciso falar sem demora. Sem demora. Então, o caso é urgente. Tá? Então, você tem uma urgência aqui. Tudo bem? Camilo vai. Né? Mas aí, pensa o quê? Por que ele me chamou no escritório? Se é uma questão de negócios, era melhor no escritório. Mas não, ele chamou em casa. Se ele chama em casa, obviamente é algo privado, é algo particular. Tá? Mas a letra, né, ele não sabe se... Eu não sei se eu estou enxergando bem, se eu não estou, mas a letra parece o quê? Trêmula. Então, provavelmente, o Vilela estava nervoso quando escreveu o bilhete. Talvez sim ou talvez não. Porque o próprio Camilo, né, o narrador diz ali, talvez seja uma ilusão. O Camilo leu e achou que a letra estava realmente trêmula. Tá? Vem já à nossa casa. Preciso falar sem demora. Repetia ele com os olhos no papel. Imaginariamente viu a ponta da orelha de um drama. Rita, subjugada e lacrimosa. Vilela, indignado, pegando da pena e escrevendo o bilhete, certo de que ele acudira esperando para matar. Repare, o drama que... o que está passando pela cabeça do Camilo? Um drama, né, ao feitio dos dramas de Shakespeare. Tá vendo? Não é? Assim, meio Otelo.
Bom, a Camila estremeceu, tinha medo. Depois sorriu amarelo, que em todo caso repugnava a ideia de recuar, e foi andando. De caminho, lembrou-se de ir à casa. Podia achar algum recado de Rita que ele explicasse tudo. Então ele está indo para a casa do Vilela, ele pensa, não, acho que vou passar em casa primeiro para ver se tem algum recado da Rita lá para mim. Não achou nada. Nem ninguém, não tinha nada. Voltou à rua e a ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil. Então, ele está acreditando que o Vilela está sabendo de tudo. Tudo bem? Olha o sexto sentido dele aqui, né? Ó, a ideia também não tem mais acento, tá, pessoal? Da próxima vez eu vou reparar, tá? Se eu tô com um PDF já com a reforma ortográfica, tá bom? Então, vamos lá. Então, assim, ele já, ó, aqui, a ideia, tinha essa ideia, a ideia de estarem descobertos, né? Tá bom? Mais verossímil, quer dizer, mais verdadeira. Não? Era natural uma denúncia anônima, até da própria pessoa que o ameaçara antes. Podia ser que Vilela conhecesse agora tudo, a mesma suspensão das suas visitas sem motivo aparente, apenas com um pretexto fútil, viria a confirmar o resto. Então ele está achando que o Vilela já está sabendo. Camilo ia andando inquieto e nervoso, tá? Com medo, né? Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas diante dos olhos, fixas. Ou então, o que era ainda pior, eram-lhe murmuradas ao ouvido com a própria voz do Vilela. Vem já já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Ditas assim, pela voz do outro, tinha um tom de mistério e ameaça. Vem já, já. Para quê? Era perto de 1 hora da tarde. A comoção crescia de minuto a minuto. Tanto imaginou o que iria passar que chegou a crê-lo e vê-lo. Positivamente tinha medo. Entrou a cogitar em ir armado, considerando que se nada houvesse, nada perdia e a precaução era útil. Então, assim, ele está com medo, está pensando em ir armado para se defender. Ele imagina a voz do Vilela, né, em tom de mistério e de ameaça. Ele está com medo, realmente. Né? Também, quem mandou se envolver com a mulher casada? Né? Então, agora está com medo. Né? E aí a precaução é útil. Né? O que seria uma precaução aqui, né? Nesse caso, é ir armado. Tá certo? A precaução acaba sendo útil. Tá bom? Logo depois, rejeitava a ideia. Vexado. Vexado é envergonhado. Né? Tira esse acento aqui. Vexado é envergonhado. Tá bom? Então, assim, vergonha, não, imagina, vou armado, vou para a luta, vou para a guerra, que isso, imagina, estou pensando em bobagem. Né? Rejeitava a ideia, vexado de si mesmo, e seguia picando o passo, picar o passo, né? Pica o passo, não dá mais depressa. Tá? Então, é apressando o passo, na direção do Lago da Carioca, para entrar num Tilbury. Chegou, entrou e mandou seguir a trote largo. Então, ó, vá depressa. Quanto antes melhor, pensou ele. Não posso estar assim. Então é melhor lá, resolve toda a situação logo, né, do que ficar empurrando com a barriga. Mas o mesmo trote do cavalo veio agravar-lhe a comoção. O tempo voava e ele não tardaria a entestar com o perigo, enfrentar. Então, assim, é melhor eu ir logo. Mas aí o cavalo foi muito rápido e falou assim, meu Deus do céu, tô chegando. Então começou a ficar com mais medo aí. Né? Quase no fim da rua da Guarda Velha, o Tilbury teve de parar. A rua estava atravancada com uma carroça que caíra. Camilo, em si mesmo, estimou o obstáculo e esperou. Quer dizer, tá, bom, olha só as coisas, né? Aquelas coisas dos mistérios, né, que acontecem na vida. Então, assim, primeiro ele está com pressa. Então, vai, o cavalo, anda depressa. Né? Aí o cavalo está andando depressa, ele fica com mais medo, tá chegando no local. Aí vem um acidente na rua que faz o quê? Freia, né, o tempo do Camilo chegar até o Vilela. Né? Bom, no fim de 5 minutos, reparou que ao lado, à esquerda, ao pé do Tilbury, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultara uma vez. E nunca ele desejou tanto crer na lição das cartas. Reparem que o que a gente tem nessas duas passagens aqui, né? Por exemplo, aqui, a ideia do obstáculo, né, que eu acabei de mencionar com vocês, então esse obstáculo a gente pode destacar. E agora ele olhando para a casa da cartomante. Lembra do Hamlet? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia? Né? Então aqui você tem, sabe aquela coisa do
do misticismo que ele recusava, né? Parece que tudo está mostrando para ele o caminho ao qual ele vai chegar, o destino, né, ao qual ele vai chegar. Eu vou contar agora, a gente vai terminar de novo, tá bom? Olhou, viu as janelas fechadas, quando todas as outras estavam abertas, e pejadas de curiosos do incidente da rua. Dir-se-ia a morada do indiferente destino. Tá aqui. Então, a casa da cartomante é a morada do destino. Tá? E aí ele está pensando, né? Eu espero que a cartomante tenha acertado com a Rita, né? Assim, não vai ter perigo nenhum. Camilo reclinou-se no tílburi para não ver nada. A agitação dele era grande, extraordinária, e do fundo das camadas morais emergiam alguns fantasmas de outro tempo, as velhas crenças, as superstições antigas. Tá vendo? As superstições que ele primeiro acreditava, depois deixou de acreditar, a religião também. O cocheiro propôs-lhe voltar à primeira travessa e ir por outro caminho. Ele respondeu que não, que esperasse. E inclinava-se para fitar a casa. Depois fez um gesto incrédulo. Era a ideia de ouvir a cartomante, que lhe passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas. É curioso, né? Essa ideia ela vem com vastas asas cinzentas. Ideia também aqui sem acertos. São vastas asas cinzentas, né? Então, assim, é a ideia do sombrio mesmo, lembra? Aliás, foi numa sexta-feira que a Rita consultou a cartomante, agora que a gente tem a ideia do cinza. Desapareceu, reapareceu e tornou a esvair-se no cérebro. Então, ó, vou ler de novo. Depois fez um gesto incrédulo. Era a ideia de ouvir a cartomante, que ele passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas. Desapareceu, reapareceu, tornou a esvair-se no cérebro. Mas daí a pouco moveu outra vez as asas, mais perto, fazendo uns giros concêntricos. Na rua gritavam os homens safando a carroça, quer dizer, tirando a carroça que estava lá, atormentando. Né? Então, essa ideia, olha só como o Machado faz, ele dá asas à ideia, asas cinzentas, então a ideia voa para a cabeça dele, a ideia vem, vai, e volta, né? Ok? E para ele não consultar a cartomante ou consultar. Né? E aí os caras estão lá empurrando a carroça, né? Anda agora, empurra, vá. Daí a pouco estaria removido o obstáculo. Camilo fechava os olhos, pensava em outras coisas, mas a voz do marido sussurrava-lhe às orelhas as palavras da carta. Vem, já. E ele via as contorções do drama e tremia. Tá vendo? Ele está achando que vai acontecer uma desgraça. Né? É o senso sentido dele. Né? A casa olhava para ele. Olha só que interessante, não era ele que olhava para a casa. É a casa que olha para ele, como se a casa estivesse chamando. Venha. Né? As pernas queriam descer e entrar. É como se fosse uma força sobrenatural, levando Camilo para a casa da cartomante. Camilo achou-se diante de um longo véu opaco. Pensou rapidamente no inexplicável de tantas coisas. A voz da mãe repetia-lhe uma porção de casos extraordinários, e a mesma frase do príncipe de Dinamarca reboava-lhe, reboar é ecoar, né? Dentro, há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa vã filosofia. Então, de novo, aqui o que você tem, né? Esse príncipe da Dinamarca, né? E essa frase aqui, você já sabe que é... Opa, peraí. Que é do Hamlet. Escrevi errado. E agora. Vamos apagar, tá? E vamos lá, agora vai. É do Hamlet, do Shakespeare. Certo? Muito bem. Que perdia ele se... O que ele pensa assim, o que eu vou perder se eu vou consultar a cartomante? Perder nada. E aí ele vai. Deu por si na calçada ao pé da porta. Disse ao cocheiro que esperasse e rápido enfiou pelo corredor. E subiu a escada. A luz era pouco, os degraus comidos dos pés, o corrimão pegajoso. Mas ele não viu nem sentiu nada. Trepou e bateu. Não aparecendo ninguém, teve a ideia de descer, mas era tarde. A curiosidade fustigava-lhe o sangue. As fontes latejavam-lhe. Ele tornou a bater uma, duas, três pancadas. Repare que o ambiente ele é sombrio, né? Ó, a luz é pouca. Tá? Os degraus são comidos, que significa que muita gente frequenta aquele lugar, né? O corrimão é pegajoso, quer dizer, ele está sujo.
Tudo bem? Ok? Mas ele bate, ninguém responde, ele pensa em ir embora, mas era tarde. A curiosidade fustigava-lhe o sangue e as fontes latejavam. Agora ele quer a consulta. Ele tornou a bater uma, duas, três pancadas. Veio uma mulher, era a cartomante. Camilo disse que ia consultá-la. Ela fez entrar. Engraçado, né? Essa cartomante não tinha cliente nessa hora. Não precisou agendar a consulta. Então, tudo está conspirando, né, em torno do Camilo. Camilo disse que ia consultá-la, ela fez entrar. Dali subiram ao sótão, por uma escada ainda pior que a primeira e mais escura. Ele está indo para um lugar pior, mais escuro, pior, mais escuro. É como se ele estivesse subindo realmente para a sua escuridão de destino. Né? Bom, em cima havia uma salinha mal alumiada e iluminada, por uma janela, que dava para o telhado nos fundos. Velhos trastes, paredes sombrias, um ar de pobreza que antes aumentava do que destruía o prestígio. Então, é um ambiente pobre, mas ao mesmo tempo ele é um ambiente misterioso. Tá? Okay? Ele é um ambiente bastante misterioso. A cartomante fê-lo sentar diante da mesa e sentou-se do lado oposto, com as costas para a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma gaveta, tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas, sujas, né, gastas. Enquanto as baralhava, rapidamente olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. Voltou 3 cartas sobre a mesa e disse-lhe: vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande susto. Ela leu que ele está assustado nas cartas, ou ela viu, porque ela está olhando para ele. Tá certo? Ela está olhando para ele. Então, se o cara está assustado, está na cara, né? Você se assusta, sua cara mostra que está assustado. Ou será que ela viu nas cartas que ele está assustado? E aí, Camilo, maravilhado, repara, igualzinho a Rita, né? Já se maravilhou com a cartomante. Né? Vejamos. Assim como o que a cartomante diz para a Rita logo de cara é meio que óbvio, né? O que ela diz para o Camilo também é basicamente óbvio, porque ela vê que ele está afobado, né? Que ele está meio desesperado. Vamos lá. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. E quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá alguma coisa ou não. A minha ela, explicou vivamente ele. A cartomante não sorriu. Disse-lhe só que esperasse. Rápido, pegou outra vez das cartas e baralhou-as, com os longos dedos finos de unhas descuradas. Baralhou-as bem, transpôs os maços, 1, 2, 3 vezes. Depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela, curioso e ansioso. As cartas dizem-me... Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Se ele tivesse celular naquela época, ele tinha gravado, né? Então, ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem a um, nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo. Olha só o que a cartomante diz, né? Isso é bem importante. Olha só, né? Nada vai acontecer. Nem a um, nem a outro. Esse um, a Rita. Esse outro, o Camilo, ou vice-versa, tanto faz. Tá? O terceiro é o Vilela. Tá? Não sabe de nada. Segundo a cartomante, o Vilela não estava sabendo de nada. Tá bom? Não obstante, era indispensável mais cautela. Ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. A senhora restituiu-me a paz de espírito, disse ele, estendendo a mão por cima da mesa e apertando-a da cartomante. Esta levantou-se, rindo. Bom, veja. Podemos acreditar que, né, para quem é mais místico, pode ser que até o instante em que a cartomante tirou as cartas, o Vilela realmente não soubesse de nada. Só tivesse desconfiado, por isso que falou para o Camilo ir até lá. Então a cartomante não teria errado. Tá bom? Então, talvez depois que o Camilo saiu do local, é que o Vilela descobriu, a Rita contou, o Vilela descobriu. Tá? Mas, né, considerando-se Machado de Assis, e a gente sabe que Machado descria de tudo e de todos, né, ele está descrendo da cartomante. O que ele está mostrando aqui para a gente é que a cartomante
chutou, falou qualquer coisa. Né? Ela não teve aqui uma leitura próxima por meio de condições sobrenaturais, né? Uma leitura próxima da verdade. Ela não teve isso, tá bom? Mas o Camilo acreditou, né? Ok? Ele acreditou, tanto que ele agradeceu, só me devolveu a paz de espírito. E aí, o que ela disse para ele? Vá, disse ela, vá, ragazzo innamorato, né? Que é mocinho apaixonado. E de pé, com o dedo indicador, tocou-lhe na testa. Camilo estremeceu como se fosse a mão da própria Sibila. Sibila é a profetisa. Mas repare que ela toca com o dedo indicador na testa. É isto. Olha o meu movimento. É isso que ela vai fazer. Tá vendo? Parece o movimento de um tiro. Também pode ser. Não vou dizer que não. Né? A cartomante foi à cômoda, sobre a qual estava um prato com passas, tirou um cacho dessas, começou a despencá-las e comê-las, mostrando 2 fileiras de dentes que desmentiam as unhas. Ela estava com a mão feia, agora os dentes são bonitos. Nessa mesma ação comum, a mulher tinha um ar particular. Camilo, ansioso por sair, não sabia como pagasse, ignorava o preço. Passas custam dinheiro, disse ele, afinal, tirando a carteira. Quantas quer mandar buscar? E aí, a cartomante disse, pergunte ao seu coração, respondeu ela. Quer dizer, pague quanto você achar que eu mereço, né? Que você me pague. Tá? E aí, Camilo tirou uma nota de 10 mil réis e deu-lhe. Né? Deu-lhe. Esse lhá aqui, ó, deixa eu falar uma coisinha. Esse lhá é a junção do lhe mais o a. Tá? Então, esse lhe aqui é a cartomante. Tá? Ok? E este a é essa nota de 10 mil réis. Tá? Então, juntou os dois aqui. Tá bom? Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 2 mil réis. Ele deu 10 mil réis. Ele deu 5 vezes mais. Vejo bem que o senhor gosta muito dela. E faz bem. Ela gosta muito do senhor. Vá tranquilo. Olha a escada, é escura. Põe o chapéu. Né? A cartomante tinha já guardado a nota na algibeira e descia com ele falando com um leve sotaque. Camilo despediu-se dela embaixo e desceu a escada que levava à rua, enquanto a cartomante, alegre com a paga, tornava acima cantarolando uma barcarola. Né? A barcarola é uma cantiga antiga, uma cantiga que normalmente é cantarolada quando o homem está partindo para a guerra. Tá certo? Tá partindo para a guerra. E ela canta justamente essa barcarola. E o que está acontecendo com o Camilo? Ele está partindo para a guerra. Tá? A guerra com o Vilela. Tá certo? Camilo achou o Tilbury, esperando, a rua estava livre, entrou e seguiu a trote largo. Você percebeu que o Camilo ele é comandado pela mãe, né? Depois pela cartomante, né? De uma certa maneira pela Rita. Né? Ele é dominado por mulheres, né? Camilo. Bom, tudo, né? Tudo lhe parecia agora melhor. As outras coisas traziam outro aspecto. O céu estava límpido e as caras joviais. Chegou a rir dos seus receios. Olha só, a cartomante realmente convenceu o Camilo de que não vai acontecer absolutamente nada. Que chamou o pueris. Imagina, meu medo de criança. Né? Recordou os termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Né? Aquele, vem já, a nossa casa. É bem familiar mesmo. Ou a nossa. Engraçado, até me ocorreu agora, quando o Vilela escreve vem já, a nossa casa, é uma casa ali de 3 também, né? Porque o Vilela é marido da Rita e a Rita é amante do Camilo, que é amigo do Vilela, né? Bom, então vamos voltar aqui. Recordou os termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde é que lhe descobrira a ameaça? Advertiu também que eram urgentes e que fizera mal em demorar-se tanto. Podia ser algum negócio grave, gravíssimo. Vamos depressa, repetia ele ao cocheiro. E consigo, para explicar a demora ao amigo, engenhou, né, então criou qualquer coisa. Parece que formou também o plano de aproveitar o incidente para tornar a antiga assiduidade. Então,
né? Ele vai lá e agora, como ele está voltando, então agora ele vai frequentar a casa do Vilela de novo. De volta com os planos, reboavam-lhe nas almas as palavras da cartomante. Em verdade, ela adivinhara o objeto da consulta, o estado dele, a existência de um terceiro, por que não adivinharia o resto? Tá vendo? Ela adivinhou o quê? O estado dele, estava com medo. Tá? A existência de um terceiro, que é o Vilela. Tá? Ah, por que, que ele foi lá? Tá bom, então vai adivinhar o resto também. Se ela acertou 3, ela acerta 4. Né? O presente que se ignora vale o futuro. Era assim, lentas e contínuas, que as velhas crenças do rapaz iam tornando ao de cima e o mistério empolgava-o com as unhas de ferro. Às vezes queria rir, e ria de si mesmo, algo vexado, mas a mulher, as cartas, palavras secas e afirmativas de exortação, vá, vá, ragazzo, innamorato. E no fim, ao longe, a barcarola de despedida, lenta e graciosa, tais eram os elementos recentes que formavam com os antigos uma fé nova e vivaz. Ele está convencido de que não vai acontecer absolutamente nada. A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam de vir. Ao passar pela Glória, né, pelo bairro da Glória, Camilo olhou para o mar, estendeu os olhos para fora, até onde a água e o céu dão um abraço infinito, e teve, assim, uma sensação do futuro, longo, longo, interminável. Olha que interessante aqui, ó. Camilo olha para o mar, estende os olhos para fora. Lembra que olhos com Machado de Assis são muito importantes, tá bom? Olha para o mar, né? É como se a água e o céu estivessem dando um abraço infinito. Tá? Qual é esse abraço infinito? É o abraço da morte. Tudo bem? Qual é esse futuro longo, longo, interminável? É o da morte. Morreu, acabou. Não é? E você nunca mais volta. Então você vai estar para sempre morto. Então é interminável. A morte é interminável. Você estará para sempre morto. A morte é infinita. A vida é finita. Né? Daí, a pouco, chegou a casa do Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Não tem ninguém em casa. Subiu os 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater, a porta abriu-se e apareceu Vilela. Vilela está em casa. Desculpa, não pude vir mais cedo, que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, no sofá, estava Rita morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou-o morto no chão. E, na verdade, não vai acontecer absolutamente nada com o Vilela. Porque o Vilela está matando o Camilo em nome da honra. Né? Até pouco tempo, né, aqui no Brasil, se um homem matasse a esposa, né, que o tivesse traído e alegasse como defesa a honra, né, ele era absolvido. Tá? E foi isso que aconteceu. Né? Vilela mata Camilo, né, e mata Rita. Tá certo? Bom, ele mata os dois, né? E, claro, evidentemente aqui o conto traz para a gente essa perspectiva muito forte do tema do adultério, né, que é um dos temas mais marcantes do Machado de Assis. Machado trabalha muito adultério. Se você lembrar do Dom Casmurro, ou então lembrar de outras obras, como é o caso, por exemplo, no lugar do Dom Casmurro, a gente pode pensar no Memórias Póstumas Cubas, né? São obras em que a gente tem o tema do adultério muito marcante na obra machadiana, que é um tema típico do realismo do século XIX, né? Mas além de você ter a questão do adultério, você tem algumas coisas que você tem que pensar aqui, né? A falta de respeito, a falta de consideração, né, que o Camilo teve pelo seu melhor amigo, a falta de respeito e de consideração que a Rita teve também, né, pelo marido, porque os dois traíram. Traição, né? Traição não tem vínculo com gênero, traição tem vínculo com caráter. Né? E os dois estavam apaixonados ou não, eles estavam com um caráter deformado. Então você percebe que o conto tem uma lição moralizadora, e isso é uma característica do realismo. Né? A mulher adúltera, principalmente no realismo, é sempre castigada. É só lembrar do Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Né? Isso é um padrão. Né? A mulher adúltera ser castigada. Então é moralizante. Para o homem, a traição não é tão assim.
né? O homem pegar uma mulher casada, pegar a mulher do amigo, né? Infelizmente, isso na nossa sociedade, até os nossos dias, pega, entre aspas, bem pro cara. Não é? Nossa, eu pego várias mulheres, aquela coisa ordinária de homem ordinário, realmente, né? Porque a nossa sociedade, ela avalia o homem assim, quanto mais mulher o homem tiver, mais homem ele é, né? E a mulher, quanto mais mulher, mais homens ela tiver, né? Mais sem vergonha ela é, tá? Porque, então, assim, eu vou ampliar isso, né? Então, quanto mais amores ou mais relacionamentos amorosos um homem tem, isso valoriza, né? Deixa o homem mais poderoso. E para a mulher, não. Né? Para a mulher, quanto mais relações amorosas ela tiver, mais mal vista pela sociedade ela é. Eu não estou dizendo que você tem que a mulher tem o mesmo direito de trair que o homem. Estou dizendo exatamente o seguinte: o ponto é moralizante. A traição vai ser punida, né, com a morte dos dois traidores. Né? Isso a gente tem. Agora, há um outro lado que a gente tem que observar no conto, que é o papel da cartomante. O que o Machado está discutindo aqui para a gente é até que ponto realmente, né, essas previsões, esses mistérios que existem entre o céu e a terra, né, eles são realmente misteriosos. Né? O que a cartomante disse ali foi o que o Camilo quis ouvir. Né? O que Rita ouviu da cartomante também foi aquilo que ela queria ouvir. Né? E talvez, né, seja mais confortável para quem consulta uma cartomante, no sentido de anestesiar as dores, né, ou dirimir dúvidas, né, é ouvir aquilo que realmente a pessoa espera. Né? Talvez a cartomante tenha simplesmente dito aquilo que a pessoa espera, né, para fazer a pessoa feliz. Tá certo? Um conto muito interessante, se você puder, pega de novo, dá uma lida, tá legal? Essa é uma leitura, assim, básica do conto Cartomante, certo? Em breve eu volto com mais um conto, mais um texto, pra gente ler junto, tá? Fique bem, um beijo, até a próxima.